Bom, bom dia a todas as pessoas. Tá? Muito obrigado por estarem aqui. É um sábado ensolarado, vocês estão aqui talvez tentando aprender algo, talvez tentando mudar algum conceito, né? Mas é muito bacana ver, na verdade, a comunidade reunida. E toda vez que eu vejo todas as pessoas no final de semana reunidos para falar sobre tecnologia, cara, eu fico impressionado com vocês. Vocês realmente são diferentes, talvez. Disruptivos, né? Talvez seja a palavra aí que está na moda atualmente. E hoje, na verdade, eu trouxe um tema voltado a plataformas, né? Não talvez sobre construir uma plataforma utilizando o Backstage ou alguma tecnologia que vocês conheçam, mas falando sobre jornada, né? Como que é a jornada de um engenheiro de plataforma ou um arquiteto de plataforma, uma pessoa que está tentando adotar plataforma internamente dentro da sua organização, dentro do seu time. E o que eu quero trazer para vocês hoje como reflexão, né, é falar sobre os times de engenharia de plataforma, mas qual que é o seu real valor dentro das suas organizações. Porque muito hoje se fala, né, sobre como implantar tecnologia, como implantar plataformas, mas talvez não qual o benefício que você está trazendo para dentro do seu time, falando sobre essas plataformas que você está construindo, né? Então, qual que é o seu real valor dentro da sua organização? E só me apresentando, né? Meu nome é Alisson Duarte, eu sou engenheiro de infraestrutura da Topix, né? Trabalho como engenheiro de DevOps, engenheiro de infraestrutura, mas também atualmente como uma pessoa de estratégia de plataforma, né? Então, como pensamos em implantar plataformas internas de forma estratégica, né? E não talvez pensando muito em backstage ou em ferramentas. E, na verdade, eu gostei bastante também da primeira palestra do Edu, que acho que ele fez um gancho muito legal sobre o que é plataforma, né? Como que a gente consegue trazer métricas voltadas ao negócio e pensando em produtos internos, né? E eu também vou estar falando um pouco sobre esse conceito de produtificação da sua plataforma, e como você trata ele como um produto e não talvez como um projeto, como o Edu mencionou. Não sei se todos conhecem, né, o Technology Radar. Technology Radar é uma solução, é uma ferramenta, né, open, que vocês podem estar utilizando para metrificar um pouco sobre como tecnologias e plataformas vêm revolucionando o mercado. Então, meio que uma pesquisa científica, né, sobre plataformas e ferramentas e fins. E o que eu trouxe hoje, né, utilizando o Technology Radar, é sobre a engenharia de plataforma, né? O tema de engenharia ele não é tão atual assim. Por mais que hoje tenhamos, talvez, muitas pessoas adotando o tema de engenharia de plataforma, ele é um tema que surgiu ali em 2017, né, pelos nossos cientistas de tecnologia dentro da Tolbert, e eles mapearam, né, que talvez o ato de você começar times de engenharia de plataforma fosse algo que você poderia estar em processo de validação, mas talvez não em adoção. Então, muitas empresas estavam começando a utilizar o conceito, pensando um pouco nessa estratégia, mas não era algo muito comum, né, dentro das organizações, dentro da comunidade. E talvez muito devido a essas ferramentas open source que nós utilizamos hoje, com a adoção do Kubernetes em massa como plataforma estratégica para você alavancar mais os seus produtos internos. E depois, né, de alguns anos, eles vêm eles mudaram, né, o pensamento de experimentação e adoção, e hoje ela é amplamente utilizada. Então, depois de 2021 ali, nós entendemos que em times de engenharia de plataforma vem transformando a forma como você entrega produtos, entrega as funções dentro da sua organização. E hoje, saiu um dado recentemente do Report de Platform Engineer, de 2025, falando sobre como que as organizações utilizam, né, e quais são as métricas que eles estão obtendo através do uso, né, de plataformas internas e de times de engenharia de plataforma. E um dado relevante foi que 86% das organizações, baseado nessa pesquisa que eles fazem ali com top 500 empresas de tecnologias global, mostrou que 86% dessas organizações já possuem um time de engenharia de plataforma. Então, é como se todas as pessoas já tivessem, né, um time desenvolvido, ou tivesse pelo menos uma plataforma interna já funcionando. Mas percebemos também que, por mais que tenhamos uma grande adoção,
temos um número relativamente alto em uma métrica que nos diz que não tivemos muito sucesso dessa adoção internamente nesses times. Cerca de 45%, então, não possuem essas métricas de sucesso. E quando eu digo métricas de sucesso, eu estou me referindo a como que eu metrifico, né, a minha plataforma internamente para entender o quanto dos benefícios que ela traz está sendo impactado ou gerando valor dentro da minha organização. Então, por mais que eu tenha uma plataforma, talvez eu não consiga demonstrar quais são os seus benefícios, né, e como que eu posso alavancar mais a minha organização com eles. E quando a gente olha muito para o que o time de engenharia está tentando resolver, o foco dele hoje, baseado também nessa pesquisa, fala muito sobre como a gente consegue padronizar o processo de provisionamento de infraestrutura, padronizar o processo de DevOps, diminuir a carga cognitiva dos desenvolvedores, né, por aí vai. Mas percebam que de todos os tópicos de foco de engenharia de plataforma, eles falam muito sobre como desenvolver um portal interno. Então, como você desenvolve uma plataforma onde você vai abstrair a forma como você provisiona recursos. E por mais que engenharia de plataforma fale sobre isso, né, fale sobre como que a gente consegue criar uma plataforma interna onde nossos desenvolvedores e times conseguem utilizar ele, talvez se perca um pouco o real problema que estamos enfrentando. E quando olhamos para os problemas que os nossos times possuem internamente, que a gente está tentando resolver através de uso de plataformas e times de engenharia, e aí talvez não dê para ver muito pelo slide, mas aqui os focos maiores, né, baseados nessas pesquisas, mostram que estamos tendo, né, um número alto, né, de tarefas repetitivas e queremos resolver elas através, né, dessa engenharia. Falta de padrões, né, no setup de DevOps, então cada time possui o seu setup de infraestrutura, o seu cluster Kubernetes foi provisionado de um jeito para um time e de um outro jeito para um outro time, então a gente carece um pouco dessa falta de padrões, né, entre provisionamento de recursos similares. E eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos aqui que talvez sejam os mais importantes quando falamos de engenharia de plataforma, que é sobre a carga cognitiva dentro dos times de desenvolvimento e a falta, né, de um processo de autonomia e autosserviço, né, para os times de desenvolvimento, o que gera talvez um processo, né, de ticket jobs aqui dentro dos times. E quando eu falo da carga cognitiva, talvez seja importante só destacar que hoje, quando a gente fala de DevOps, quando a gente fala de plataforma, a gente hoje tem sim um grande número de ferramentas, um grande número de tecnologias. Quando a gente abre o landscape da CNCF, a gente tem um monte de ferramentas e processos que as pessoas já estão adotando dentro das suas organizações. E talvez quando a gente cria um ambiente onde o desenvolvedor também precisa ser responsabilizado pelo uso dessas ferramentas e pelo aprendizado delas, a gente gera uma sobrecarga muito grande no desenvolvedor. O que hoje ele é responsável também por desenvolver todo o produto interno da empresa, todas as features novas que o produto está lançando, e que esse produto é o principal responsável por gerar receita e gerar valor de negócio para o seu time, para a sua organização. Hoje também estamos impactando ele muito com o provisionamento de infraestrutura, processos de monitoramento, melhores práticas de observabilidade e talvez abstrair um pouco essa necessidade de levar isso para o desenvolvedor e talvez levar isso para algo onde o seu time de plataforma seja responsável, mude um pouco o foco desse desenvolvimento, né, e eles conseguem talvez ser mais impactantes do que simplesmente responsável por operar um recurso dentro do Kubernetes que talvez não seja muito a responsabilidade deles ou assim, a carga cognitiva dele acaba sendo elevada somente devido a ele ter que aprender, além de codar, cuidar de uma plataforma. E talvez resumir um pouco dos problemas que hoje vemos dentro das organizações, quando falamos de plataformas, falamos de como adotar engenharia de plataforma.
muito sobre fricções, no caso, atritos, né? O DevOps surgiu, né, com o conceito da gente diminuir o atrito entre o desenvolvedor, né, e a operação, além de outros times como qualidade e segurança. E hoje, os times de engenharia de plataforma, eles surgiram com o conceito de diminuir esses atritos entre plataformas, as plataformas internas que eles desenvolvem, os times de engenharia e os times de desenvolvimento que utilizam dessa plataforma e a própria organização. Então, quanto que eu consigo entregar de valor para a minha organização ou trazer, né, mais retorno sobre o investimento que eles fazem para esses times de engenharia. E um destaque importante sobre esses problemas que tentamos resolver é essa sobrecarga operacional e excesso de informações dentro dessas plataformas. Então, por mais que eu tenha uma plataforma interna, por mais que eu desenvolva uma abstração, o quanto que eu consigo ser eficiente para os meus times sem sobrecarregar eles com essas informações. Então, eu posso ter uma plataforma que vai atender um time de dados, posso ter uma plataforma que vai atender um time de infraestrutura, mas todos eles vão estar sobrecarregados com a quantidade de processos e ferramentas dentro dessas plataformas que talvez não sejam tão claros assim. Além do, talvez, um foco maior hoje dentro desses times de engenharia, estarem focados na plataforma em si, talvez não muito na experiência que esses desenvolvedores têm dentro da plataforma em si. Então, eu crio uma plataforma, eu entrego a plataforma para o meu usuário, mas eu não consigo medir o quanto eficiente essa plataforma é para o meu próprio usuário. E talvez fazer um recap sobre engenharia de plataforma traga mais clareza sobre o que de fato nós estamos tentando resolver com o conceito de engenharia de plataforma. Talvez não seja só sobre ter um catálogo de produtos, um catálogo de serviços, mas também sobre como que a gente pode trazer e identificar um pouco a eficiência da nossa plataforma dentro dos nossos times. E, novamente, falando sobre trazendo uma frase que o Ivan comentou sobre plataformas. Então, uma plataforma na base de APIs, serviços e suporte de autoatendimento que é organizado como um produto interno. Falar sobre um produto é falar sobre a evolução desse produto. Como que o meu produto ele consegue ter um uso eficaz dentro do time e eu consigo trazer um retorno sobre o investimento desse produto, assim como qualquer produto de negócio. Então, se eu tenho a Uber, e a Uber ela gera um propósito, gera um valor, tanto para a sociedade em si, como um produto que vai ser utilizado por ele, mas o quão de retorno esse produto, né, vai trazer para a minha organização, seja em lucro, seja em processo, seja em alguma métrica que você possua e queira melhorar dentro da sua organização. Então, quando falamos sobre plataformas, né, falamos muito sobre esse produto interno. E o fato de a gente conseguir trazer essa plataforma para entregar uma autonomia maior para esse tipo de desenvolvimento. E trazendo também uma frase da Camille Bonner, que é escritora do livro de Engenharia de Plataforma, publicado pelo Ryan. Ela fala, né, que o objetivo da disciplina de Engenharia de Plataforma é gerenciar a complexidade do sistema com a finalidade de alavancar a organização. Então, quando eu tenho, talvez, muitos sistemas dentro da minha organização, muitos produtos, como que eu posso diminuir essa complexidade de eu entro com um time, eu preciso fazer o onboarding dessa nova pessoa dentro daquele time e eu preciso fazer com que esse produto seja lançado o mais rápido possível. Então, diminuir essa complexidade de eu lançar um produto novo é talvez um dos principais objetivos dessa plataforma. E ela define que a engenharia de plataforma ela traz 4 principais benefícios para uma organização, que é a padronização de processos, padronização de ferramentas e standards que vocês definem muito na sua plataforma. Então, padronização do que eu sei sobre segurança, padronização de processos de qualidade, padronização de processos de dados. Então, e aí hoje se fala muito sobre inteligência artificial, mas como que eu padronizo inteligência artificial dentro da minha organização?
né? Cada um vai utilizar uma ferramenta diferente, mas como que eu protejo os meus desenvolvedores de fazerem coisas bizarras, né, com inteligência artificial. Então, garantir padronização talvez seja um dos principais benefícios que você vai ter. Além da abstração, que é como que eu consigo abstrair a necessidade do desenvolvedor ter que conhecer algo, ter que estudar sobre a ferramenta, ou estudar sobre um processo que a gente tem dentro da nossa organização, e talvez levar um processo mais simples para ele, um processo onde ele vai ter uma tela, ele vai dar 2 cliques e vai gerar um recurso para ele. Entendeu? Como que eu consigo criar abstrações a partir dos recursos que eu tenho na minha organização. E reutilização, onde, como eu comentei, eu posso ter um cluster Kubernetes agindo dentro de um time, que é muito diferente de um cluster de um outro time. Mas, assim, estamos falando de Kubernetes no final das contas, né? Por que dois times possuem 2 etapas diferentes? E aí, se eu escalar isso para 100 times ou 1000 times dentro da minha organização, como que eu consigo garantir que talvez todos sigam os mesmos processos e todos sigam as boas práticas de gerenciamento de infraestrutura ou gerenciamento de Kubernetes no geral? E autonomia, que talvez seja o que mais se fala hoje em dia, né? Como que eu crio autonomia para o meu time de desenvolvimento, né? Que eles não precisem abrir um ticket para pedir por algum outro recurso ou pedir por um outro processo para algum outro time externo. Então, eu tenho meu time de dados, responsável por fazer toda a parte analítica ou entrega de dados como produtos dentro da minha organização, mas toda vez que eu preciso operar o meu dado, eu primeiro preciso conversar com o meu gestor, que vai abrir um ticket para o gestor da outra pessoa analisar, e uma vez que ela aceita aquele ticket, cai numa esteira de produção, e aí a pessoa vai desenvolver e vai entregar para você aquele produto. E tudo isso assim, parece simples, mas aí são semanas, talvez meses de desenvolvimento, quando na verdade, se a gente tivesse autonomia, a gente conseguiria quebrar mais esses ciclos, né, entre as equipes e tornar o processo um pouco mais fluido, né, na hora de gerenciar ou criar novos recursos em si. A gente consegue definir a engenharia de plataforma talvez em 4 grandes pilares. Os pilares que talvez juntos criem o que nós chamamos hoje de engenharia de plataforma. Então, o primeiro pilar é quando a gente fala de produto. Então, a plataforma ela vai ser o nosso produto interno, onde nós vamos criar as nossas features, criar o nosso valor de negócio dentro dessa plataforma e entregar eles para os nossos clientes. Os nossos clientes estão, no caso, os usuários dessa plataforma, seja o meu time de desenvolvimento, o meu time de infraestrutura ou os times relacionados ao negócio, né? Eu posso ter um Product Manager que vai precisar criar um MVP de algum recurso e poderia utilizar a minha plataforma para isso. Desenvolvimento, e aqui é um tópico bem importante, então, quando a gente fala de plataformas, se você não está desenvolvendo código na sua plataforma, se você não está desenvolvendo uma abstração na sua plataforma, muito provavelmente você não está fazendo parte desse conceito de engenharia de plataforma. Porque talvez só juntar ferramentas e plugar elas juntas para criar uma plataforma não agregue e talvez não consiga resolver os problemas que você possui hoje, que é esse overwhelming, essa carga cognitiva muito alta dentro dos seus times. Então, quando você começa a desenvolver soluções customizadas para a sua plataforma, seja uma API, seja um SDK, seja uma outra aplicação, uma outra plataforma interna que você vai desenvolver para criar essas abstrações que se conversem com o produto, talvez aí sim você consiga trazer, né, e agregar valor para dentro da sua plataforma. Amplitude, quando falamos de amplitude, eu quero dizer sobre o quanto a minha plataforma atende a múltiplos times. Então, se você tem uma plataforma hoje que atende talvez um time específico de um produto específico, talvez você não tenha uma plataforma de fato, talvez você tenha uma plataforma para aquele time usar. E é importante que essas abstrações juntas com o produto criem também um outro aspecto de eu consigo entregar essa solução para múltiplas pessoas, para múltiplos times, onde eles consigam criar recursos que sejam próprios para eles, né? Então, como que eu consigo operar a minha plataforma
para que eu possa atingir o maior número de pessoas possíveis dentro da minha organização. E aí sim, talvez eu consiga, inclusive, agregar mais valor dentro da organização através de que os meus times passem a utilizar a plataforma e não gerenciar os próprios recursos, né, de forma separada, né, isso não é. E, final, operações. Então, quando falamos de operação, estamos falando de, cara, como que eu gerencio a plataforma de fato. A plataforma ela precisa de um host, ela precisa ter observabilidade, segurança e outros aspectos, mas como que eu faço isso na plataforma sem afetar os produtos que utilizaram essa plataforma? Então, uma vez que eu criei um novo recurso a partir da plataforma, como que eu consigo garantir os meus pilares de operação para esses recursos, mas também voltados para a plataforma em si? Talvez separar um pouco a distinção entre recursos da minha plataforma e recursos que foram criados através da minha plataforma. E talvez um ponto que é importante quando a gente fala de valor de negócio, uma vez que eu tenho esses pilares setados e que eu consiga criar uma plataforma que seja abstrata, pensada em um produto e pensada em como que eu consigo ampliar mais o uso dessa plataforma, a gente hoje consegue talvez reduzir um pouco desse atrito, né, entre a minha organização em si e os meus times de engenharia. Então, quando você, talvez, num cenário onde você não tenha uma plataforma em si, você acaba se deparando com um cenário que onde você tem um valor de negócio reduzido, porque você talvez gaste muito tempo operando recursos singulares dentro do seu sistema, dentro do seu produto. Então, os nossos times de engenharia, eles acabam prestando muito mais suporte e resolvendo incidentes e resolvendo problemas, do que, de fato, criando novos recursos e criando novas features e novas soluções que vão agregar mais valor para o negócio. E os times de negócio em si, então, seus managers, seus POs e por aí vai, eles talvez não consigam entender o quanto que você consegue agregar se você está basicamente resolvendo problemas e resolvendo parte de setup dos seus próprios ambientes. E uma vez que você começa a criar um conceito de plataforma e talvez ter esses pilares setados dentro do seu time, você começa a diminuir um pouco mais essa carga cognitiva do seu próprio time. Então, a sua gestão de incidentes, a sua gestão de processos, ela passa a ser mais responsabilidade da plataforma em si, e o seu time de desenvolvimento, uma vez que tenha algo que eles consigam, não precisam mais gerenciar essa camada de infraestrutura, essa camada de operação, eles conseguem olhar muito mais para o negócio, pensando mais em como que eu agrego valor para o meu produto, como que eu consigo resolver problemas do meu produto e melhorar ele de forma contínua. Então, pensando em como que eu consigo melhorar a performance, melhorar a segurança, e talvez não trabalhando mais em como que eu opero o meu cluster público, como que eu opero a minha experiência CI/CD. E uma vez setado, né, esse time de plataforma, a gente passa a ter essa camada de self-service e trazendo autonomia para os clientes. E nossos clientes, no caso, são os nossos desenvolvedores, né? E a camada de negócio ela acaba sendo elevada, onde o nosso time de negócios, o nosso time de managers, eles passam a olhar mais para a plataforma como algo que está resolvendo os problemas deles. Que eu consigo agora fazer entregas mais efetivas e que eu consigo agora alavancar mais as minhas entregas através do uso dessa plataforma. Então, quando falamos de plataforma em si, percebo que eu não falei muito sobre como que eu crio, né, uma plataforma em si. Como que se eu vou usar o Backstage, se eu vou utilizar Terraform ou Crossplane ou qualquer outra ferramenta. Mas estou falando muito sobre pessoas. Então, como que eu consigo criar uma plataforma para que as pessoas que utilizam essa plataforma possam se beneficiar dela. Então, e os pontos que a gente destaca aqui seria essa carga cognitiva, principalmente ela. Então, o meu time não sendo responsável por ter que estudar e ter que aprender sobre operar um cluster Kubernetes e passar a operar mais a própria solução que ele está desenvolvendo, eu consigo alavancar essa pessoa a entregar mais valor para o negócio e diminuir essa carga cognitiva, trazendo mais autonomia e trazendo uma experiência mais fluida para o processo de desenvolvimento do próprio produto. Tá, Alisson, mas
como que eu posso garantir, né, que eu estou criando uma plataforma e que ela está sendo efetiva e eficaz dentro da minha organização. Então, o que eu posso adotar e o que eu deveria evitar. E muito do que eu vou trazer agora foram, na verdade, estudos, né, que a gente fez dentro de algumas organizações que são talvez clientes dentro da empresa e organizações dentro da comunidade. Então, o que eles estão falando sobre adotar e sobre evitar. Né? E talvez quando a gente fala de engenharia, só a engenharia assim, ela não é suficiente. Então, um ponto que eu quero trazer é sobre essas responsabilidades dentro de um time. Então, se você tem um time hoje, eu penso em criar um time de plataforma, é importante você pensar um pouco em como que você vai criar funções para o seu time de infraestrutura, o seu time de engenharia de plataformas. Então, hoje, dentro das comunidades, dentro das organizações, você hoje como um engenheiro DevOps, um engenheiro de infraestrutura, ou um desenvolvedor em si, vocês não precisam ser responsáveis por desenvolver toda a plataforma sozinhos, né? Talvez você, como engenheiro de infraestrutura, você não conheça muito sobre como eu posso desenvolver talvez um portal, né? Um front-end para a minha aplicação. Então é importante que os times de engenharia de plataforma eles sejam compostos não somente por pessoas de infraestrutura, e vocês precisem de apoio de outras funções, como pessoas desenvolvedoras e pessoas em engenheiros de DevOps, que vão cuidar de toda a parte de CI/CD, todo o setup de automação, mas ter outras responsabilidades em conjuntos. Inclusive, e talvez muitas pessoas não olhem muito para isso, mas vocês também precisam de uma pessoa de qualidade dentro dos seus times de plataforma. Porque toda a jornada, né, do usuário que vai usar a plataforma, ela precisa ser medida e pensada, né, na experiência do desenvolvedor. E normalmente uma pessoa com um olhar mais para a qualidade pense mais em como você consegue garantir essas abstrações de forma mais eficiente dentro dos seus times. Um outro aspecto seria como que você estrutura, né, esse time uma vez que você tem essas funções compartilhadas. Então, uma vez que eu tenho ali pessoas de infraestrutura, DevOps e desenvolvedores, como que eu crio, né, esse time de engenharia? Todo mundo vai ser responsável por operar os mesmos recursos? Hoje, talvez, grandes exemplos que temos dentro do mercado e das comunidades utilizem o conceito de quebrar, né, os seus times em responsabilidades de produtos internos. Então, eu tenho um time que talvez seja responsável pela parte de storage. Ao invés de eu ter todo mundo cuidando para que eu provisione storage na Azure ou na AWS, eu tenho um time específico que vai olhar para a parte de storage, onde eles conseguem ser mais autônomos na definição de boas práticas de criação de recursos e quais recursos a minha organização precisa para eu deployar um storage na cloud. E não somente storage, mas pensando em outras soluções. Então, eu tenho equipes responsáveis por community, equipes responsáveis por segurança, equipes voltadas para observabilidade e equipes voltadas para quaisquer outros recursos, como banco de dados, filas e outros recursos que a minha organização precise. Então, uma vez que eu tenho essas estruturas alinhadas, eu consigo distribuir mais o meu time para que eles sejam mais responsáveis por pontos específicos da minha solução. E aí, quando eu tenho essa responsabilidade distribuída, talvez você se pergunte, cara, como que eu consigo fazer com que esses times tomem decisões por si só? Será que eu tenho um gestor responsável por todo mundo? Será que eu vou precisar ter um gestor por cada equipe? Se você estiver pensando nisso ou fazendo isso dentro da sua equipe, talvez você esteja criando um grande gargalo. É importante que esses times que definem os seus produtos tenham mais autonomia na hora da definição, né, e a tomada de decisão de como que a gente consegue implantar esses recursos. Então, eu tenho um time que é especialista em storage. Por que eu vou precisar ter um gerente acima dele falando o que ele deve ou não usar como storage? Esse próprio time de storage poderia vir, né, e definir o que como é que ele vai criar o storage em si, como que eles vão utilizar o storage internamente e como que ele vai provisionar isso, né?
E você pode ter uma comunicação entre times, entender, né, como que eles conseguem agregar valor, né, pensando, né, nessas ramificações de times. Mas é importante que a autonomia e a autorização desses times, né, sejam mais autônomos, né, não sejam mais dependentes de outros gestores ou de outros times, porque senão batemos no mesmo ponto em que há atritos, né, dentro da minha organização. Medição, hoje, como podemos ver no início, né, muitas empresas e organizações não possuem métricas ou não possuem processos de medição das plataformas e dos times de engenharia. Então, muito do que a gente fala sobre como que a gente pode metrificar a minha plataforma é como que a gente pode captar captar o ato da gente ser eficiente na minha plataforma. E uma vez que a gente tem todo o processo de métricas, a gente passa a ter um feedback contínuo dentro do nosso próprio processo. Então, eu consigo captar quão eficiente a minha plataforma está e como que eu consigo melhorar ela através de um feedback contínuo. E eu trouxe alguns exemplos de como você poderia estruturar toda essa plataforma para você conseguir alavancar mais o uso dela e a criação dela dentro dos seus times. Então, um primeiro ponto seria como que eu crio o esqueleto dessa plataforma. A plataforma hoje, se você pensar nela como simplesmente uma interface, talvez você fale nela em como que você alavanque ela dentro da sua organização. Então, é importante que todos esses pilares eles sejam criados em conjunto. Então, a gente tem um conceito de Delivery as Slices, onde a gente consegue criar os nossos recursos de plataforma, pensando que cada camada ela tem ali uma pequena fatia dessas abstrações. Então, quando eu entrego um serviço de storage que vai ser utilizado por toda a minha organização, eu tenho uma camada de interface nela, eu tenho uma camada de governança, de observabilidade, segurança e dados, que elas vão ser entregues em conjunto para o uso dessa plataforma. Então, eu não estou entregando apenas serviços distintos quando eu estou entregando um novo serviço. Eu estou entregando todo um conjunto de recursos para que ele seja utilizado quando eu estou entregando um novo serviço. E talvez mostrando um pouco de como uma arquitetura de plataforma funcione, e eu não vou entrar muito em detalhes aqui, até pelo tempo também, mas temos algumas, você poderia quebrar a sua arquitetura em algumas camadas, uma camada onde você vai ter ali todo a sua gestão de código e a sua gestão de catálogo. Então, como que eu crio os meus recursos, crio o meu código, tem uma camada de integração, então a partir do meu código provisionado, como que eu entrego ele dentro de um ambiente produtivo. Então eu tenho alguns orquestradores, como o Ant, que faz essa parte de conseguir pegar os meus códigos de infraestrutura, os códigos de processos, e fazer as entregas definitivas para dentro do meu ambiente. E aí, dependendo de como você criou, quais recursos você vai estar criando, você vai estar criando também umas camadas compartilhadas de segurança e monitoramento dentro da sua aplicação. E como que você mede de fato nessa aplicação? Se eu estou falando sobre processo de metrificação, como que eu consigo medir ela? Eu trouxe talvez 3 frameworks de medição, onde você consegue entender mais sobre a satisfação e a noção e a eficiência das suas entregas dentro da sua plataforma. Esses frameworks eles são open source também, então você consegue entrar no site e depois pesquisar sobre eles. Esses frameworks têm alguns relatórios onde você consegue apenas preencher baseado nos números que você tem dentro da sua organização, e eles ensinam talvez como que você consegue criar esses números. E eu vou passar brevemente sobre eles, pelo tempo também. Mas o Dora, né? Acho que todo mundo conhece o Dora. Então, eu hoje falo muito sobre como você consegue captar métricas de atuação de governança dentro do seu produto. Então, pensando em lead time, deployment frequency, eles conseguem entender muito sobre como você consegue ter uma aceleração do seu produto em si, a entrega do seu produto.
O Space é um framework sobre produtividade e bem-estar. Então, como que os meus times se sentem ao usar a plataforma? Eu estou sendo eficiente? Eu estou conseguindo agregar mais valor para a minha organização? Como que eu consigo medir o ato de eu ter um time que utilize de fato a plataforma e talvez não caminhe naquela questão de, cara, tem uma plataforma, mas eu não vou usar ela, porque talvez ela seja muito complexa ou não atenda, né, a minha necessidade. O DexCore, né, fala muito sobre métodos de eficiência. Né? Então, quanto que o meu time é eficiente ao utilizar a minha plataforma. Eu estou acelerando a minha entrega, eu estou tendo mais qualidade e o impacto que a minha entrega está tendo dentro do mercado, como que eu posso medir ela? Então, o framework mostra um pouco como você consegue trazer e extrair essas métricas para dentro dos seus times. E talvez a mensagem que eu quero deixar é que você não pode gerenciar o que você não pode medir. A medição é a única maneira real de confirmar o impacto que você está entregando. Então, se vocês não estão medindo o uso das suas plataformas, talvez vocês caiam no mesmo requisito, na mesma métrica, né, que foi comentado nisso. Vocês não possuem sucesso de adoção, porque vocês não têm como medir, né, esse sucesso dentro das suas organizações. Por favor, vou deixar aqui, assim, o meu tempo já está estourado, mas vou deixar um case, que é o case do Spotify, e para aqueles que não conhecem, o Spotify passou pelos mesmos problemas de adoção da plataforma deles. Então, quando eles criaram o Backstage e passaram a utilizar ele, eles não tiveram sucesso, né, que os times deles utilizassem a própria plataforma que eles criaram. E a gente veio com algumas ideias, né, de como identificar todo esse processo e levar essas métricas, né, de adoção para eles e como eles poderiam melhorar toda a jornada e experiência de desenvolvimento deles. Então, muito obrigado, pessoal.